Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em saúde mental. Trata-se de uma pós-graduação lato sensu, em parceria com a Unip, Universidade Paulista, com a Vida Mental, onde sou diretor. E este é um curso que nós temos muito orgulho de divulgar, porque já tem vários anos dessa parceria com centenas de alunos muito bem formados, trabalhando em diferentes ambientes da saúde mental, como Centro de Atenção Psicossocial, CAPS 1, 2, 3, mais CAPS AD, álcool e drogas, CAPS infantil, também consultórios particulares, comunidades terapêuticas, hospitais psiquiátricos, clínicas de saúde mental, enfim, nós formamos profissionais com uma ampla gama de conhecimentos para atuação em vários cenários da saúde profissional na perspectiva multiprofissional. Então, aqui eu vou ilustrar um exemplo de um dos casos clínicos que nós discutimos, porque o modo pedagógico pelo qual nós usamos para fixar, exercitar e estimular o aprendizado das informações teóricas em sala de aula são casos clínicos, que por motivos éticos não são idênticos àqueles que os professores atenderam, mas que são baseados em casos que em algum momento foram atendidos. Portanto, qualquer coincidência é uma mera sobreposição de informações. Então aqui paciente portador de psicose no ambulatório. Vou dar um exemplo de como é a nossa discussão multiprofissional. Então, discussão prática multiprofissional. Nós compreendemos que psicoses são quadros clínicos, psíquicos, graves, que requerem necessariamente tratamento médico-psiquiátrico, mais psicológico, mais assistente social, mais terapeuta ocupacional, mais educador físico, mais enfermeiro, mais nutricionista e várias outras possibilidades de inclusão profissional. Então, este tipo de intervenção é aquele o mais recomendado para uma assistência desde o diagnóstico até o tratamento, passando pela reabilitação e a reinserção desse paciente no mercado de trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos interpessoais, enfim. Trata-se aqui de um passo a passo organizado com a inclusão de todos os profissionais com a finalidade de levar um caso grave de psicose para ter os melhores desfechos, os melhores resultados clínicos possíveis. E, geralmente, a assistência, geralmente não, na maioria dos trabalhos científicos, a assistência multiprofissional ela é superior do que o tratamento médico individualizado, especialmente porque nós médicos não estamos habilitados para praticar, por exemplo, reabilitação neuropsicológica, nem para fazermos um trabalho, por exemplo, de reinserção social que os assistentes sociais fazem muito bem. Assim como também, geralmente, não temos tanto tempo para gerenciamento de equipe, o que enfermeiros têm assumido fortemente esse papel. Assim como terapeutas ocupacionais, reabilitam, nutricionistas fazem adequação alimentar, educadores físicos previnem ganho de peso, por exemplo, já que algumas medicações antipsicóticas usadas nos tratamentos de delírio, alucinação, discurso e comportamento desorganizado, tanto podem, de maneira direta, causarem ganho de peso, como também podem, de maneira indireta, levar à obesidade. Como que é a maneira indireta? Pelo fato da medicação ter características sedativas, causar sonolência, o paciente tende a, durante o uso, estar menos disponível para atividades físicas, ou seja, medicamentos que têm características farmacológicas sedativas aumentam o nível de sedentarismo, por consequência, a redução do gasto calórico e que, em último lugar, chega-se à obesidade. E o melhor fator para manter a adesão de crises e deterioração rápida, muitos quadros psicóticos, eles são deteriorantes, eles são degenerativos. É o exemplo clássico da esquizofrenia. Tanto é que a esquizofrenia já foi chamada, historicamente,
há alguns séculos como demência precoce, ou seja, tinha uma característica de empobrecimento do indivíduo ainda jovem. Então, aí nós pensamos e falamos de alguns motivos pelos quais devemos tratar multiprofissionalmente um paciente com psicose, mesmo em nível ambulatorial. Para ilustrar essas explicações teóricas, então colocamos aqui o caso CVN, 36 anos, branca, divorciada, atendente de supermercado e católica praticante em comparação à população geral. O que eu quis dizer com isso? Católica praticante em relação à população geral. Muitos e muitos devotos do catolicismo dizem-se professarem essa fé, mas não frequentam regularmente os dogmas, os ritos desta religião. Então esta é uma paciente que frequenta com algum nível de regularidade a Igreja Católica e seus dogmas. Faz acompanhamento em CAPS, Centro de Atenção Psicossocial Adulto. Já realizou tratamento intensivo no sistema Hospital Dia e atualmente acompanhamento multiprofissional mensal. Este item tem duas informações bastante valiosas. Uma é que já realizou tratamento intensivo no Hospital Dia. Pacientes que tiveram necessidade de, em algum momento, serem tratados no Hospital Dia é porque tem um nível de complexidade além daquele que o sistema ambulatorial pode atender. Então, são pacientes geralmente com um nível de gravidade moderada para grave. Pacientes que precisam do Hospital Dia, em psicóticos, têm, então, um comprometimento maior do que aqueles que precisam apenas do ambulatório. Então, esta informação que já realizou tratamento intensivo em Hospital Dia é um sinalizador de gravidade desta paciente. E atualmente faz acompanhamento multiprofissional mensal. Quando no mesmo item tem que realizou tratamento no Hospital Dia, significa intensivo, significa que tem característica de gravidade. Quando diz que atualmente faz acompanhamento multiprofissional mensal, se era grave e agora precisou ficar no Hospital Dia, e agora pode ter apenas um atendimento mensal, isto automaticamente nós podemos concluir que essa paciente está muito bem tratada. Ela está adequadamente assistida com os recursos farmacológicos, psicoterapêuticos, de reabilitação, de reinserção social, de alimentação, de atividade física. Estas são suposições a partir dessa informação. Um caso grave que está tendo acompanhamento mensal multiprofissional, ou seja, apesar de grave, tratado com ótimos resultados, que passou de Hospital Dia para atendimento mensal. Diagnóstico de esquizofrenia confirmado há 8 anos, com predomínio de delírios de influência, ou seja, delírio é uma alteração psicopatológica do pensamento. Algumas pessoas que confundem delírio com alucinação. Delírio é uma alteração psicopatológica que faz parte do grupo dos sintomas psicóticos, é uma alteração do pensamento. O pensamento está fazendo interpretações, conclusões distorcidas, errôneas, que não correspondem à realidade, mas que o paciente, mesmo com contra-argumentação lógica, não muda, não cede para a realidade. Há necessidade imprescindível dos medicamentos antipsicóticos que vão ser complementados com todas as outras abordagens já faladas. E alucinações. Alucinações são alterações psicopatológicas sensoriais, em que há, por exemplo, alucinações visuais. Há a percepção de um objeto sem um estímulo luminoso que de fato aconteça, ou seja, está vendo objetos, imagens que outras pessoas do ambiente não estão percebendo. Alucinações auditivas, quando ouve-se voz, sons, ruídos, sem que haja esse estímulo sonoro, ou seja, que também não corresponde à realidade, e alucinações visuais, auditivas e outras, elas são caracterizadas por também não mudarem, não cessarem, do paciente não desconsiderá-las a partir de argumentação lógica, sendo necessário também o imprescindível tratamento medicamentoso junto com as outras abordagens, ou seja, o tratamento integrado. Um profissional não exclui o outro jamais, sempre agrega. E
com vozes de conteúdo ameaçador pejorativo. Então, houve vozes que fazem ameaças que causam sofrimento nesta moça, a CVN. Nunca internou. Teve 2 afastamentos do trabalho, cada um durante 10 dias. Então, paciente internou, aqui quer dizer, internou em hospital de tempo integral, hospital 24 horas. Porque aqui existe um relato anterior que ela teve internação em hospital dia. Então aqui ela nunca internou em hospital de tempo integral, teve 2 afastamentos do trabalho, cada um de 10 dias. Apresenta crítica da morbidade psíquica. Então ela tem um reconhecimento que está doente e reconhece quando os sintomas reaparecem e intensificam. Aqui nós estamos tendo vários indícios, informações que sugerem que esta paciente é extremamente privilegiada, porque está recebendo uma assistência, um tratamento tão bom que mesmo apresentando uma doença mental grave, como é o caso de esquizofrenia, ela desenvolveu crítica, reconhecimento da doença. Isso é mais exceção do que a regra, ou seja, geralmente pacientes psicóticos, a maioria deles, não reconhecem, psicóticos graves, geralmente não reconhecem-se doentes, de onde tem várias consequências difíceis, como por exemplo, a recusa medicamentosa. Então ela aceita o tratamento. Outra informação muito importante, que provavelmente a paciente desenvolveu essa habilidade porque teve um tratamento focado em psicoeducação. Ela reconhece quando os sintomas estão reaparecendo, ou seja, quando estão reaparecendo as alterações do pensamento de forma que ela manifesta opiniões que são incompatíveis com as opiniões das pessoas do convívio, ou quando está ouvindo vozes que outras pessoas do ambiente não ouvem e que não correspondem à realidade pela percepção de quem convive com ela, então ela já entende que está piorando, que está agudizando e aceita o tratamento. Então, esta é outra informação que tem como indício dela estar sendo muito bem tratada. Aceita o tratamento, reconhece e melhora quando segue orientações profissionais e familiares, todos aderidos e engajados. Aqui, esta paciente, ela é privilegiada em mais um sentido. Os seus familiares são engajados, ou seja, participam ativamente do tratamento, para dúvidas, para esclarecimentos. Então, pacientes que apresentam com familiares engajados, sendo psicóticos, também são bem privilegiados, o que facilita vários de seus tratamentos. E intervenções psicoterapêuticas. Aqui, lógico que nós vamos discutir esse caso em equipe, ou seja, em sala de aula, esses dados serão colocados e os alunos pós-graduandos estimulados a manifestarem suas opiniões técnico-científicas sobre as questões desta paciente e o professor vai fazendo feedback imediato. Então, acolhimento, cabe ao terapeuta acolher, compreender o sofrimento, os desconfortos, as limitações desta paciente, reconhecimento do adoecimento, ou seja, trabalhar psicoterapeuticamente para que um paciente com psicose grave, tanto é que precisou internar-se em hospital dia, então abordar para que passe a reconhecer que é doente, que a esquizofrenia é uma doença, que algumas das suas certezas não correspondem à realidade. Então, mudar estas certezas distorcidas, errôneas, não correspondentes à realidade, é um grande desafio do psicoterapeuta. Como também a reafirmação da necessidade de tratamento. Como um dos sintomas das doenças psicóticas é a falta de crítica, é não reconhecer-se doente, então cabe ao terapeuta contribuir muito para que este paciente entenda-se, aceite-se e faça adesão ao tratamento, até porque a psicose imprescindivelmente precisa ser tratada com o medicamento. E questionamento socrático, ou seja, um conjunto de técnicas cognitivo-comportamentais, um sistema de terapia cognitivo-comportamental que leve o paciente a refletir sobre a não realidade de suas certezas é extremamente importante. No nosso curso de terapia cognitivo-comportamental de pós-graduação, nós temos lá
Nossa, um trabalho muito legal, muito bacana, excelente sobre esta condição. E confronto com a realidade, ou seja, a sua certeza de que em alguns momentos houve voz que outros não ouvem, vê imagem que outros não veem, então precisa ser confrontada com a realidade. Óbvio, aqui eu faço uma observação, quando esta paciente já adequadamente tratada na perspectiva medicamentosa. Perspectivas futuras. Nessas perspectivas futuras, ou seja, se o paciente, no caso, está produtivo, se ele em algum momento pensou em aposentadoria, se ele aceitaria uma mudança de cargo em função do adoecimento, de cargo não, de colocação na empresa, já que o adoecimento é degenerativo, ele progressivamente vai perdendo funções, se essa pessoa aceitaria mudar para uma atividade de menor complexidade. E fechar com reagendamento e metas. Então, cada atendimento psicoterapêutico, nós sugerimos que tenha já uma data para retorno, de preferência acordada do profissional, dos profissionais, do gerente de caso, muitas vezes do enfermeiro, com o paciente e com um familiar. Então, ao final de cada atendimento, já que esta paciente está indo uma vez por mês no ambulatório multiprofissional, então, uma vez por mês, ao final do atendimento, o gerente de caso, o enfermeiro, reagenda, dispensa a medicação e trata com a família sobre a volta dessa pessoa. E intervenções psicoeducativas. Psicoeducação é uma técnica cognitivo-comportamental e que nós colocamos em várias aulas do nosso curso de pós-graduação em saúde mental. Por quê? Porque aqui é muito, muito, muito importante esta habilidade, ou seja, de desenvolver essa habilidade de frequentar grupo de ajuda mútua. Nós temos, por exemplo, recomendamos alguns. Um que nós gostamos muito nas nossas clínicas parceiras de recomendar é a Fênix. A Fênix, então, é uma instituição de ajuda mútua, de esclarecimento, de psicoeducação para familiares e pacientes com doença mental. Liderar grupo de autoajuda. Então, escrever o que sente em agenda ou outro material. Então, intervenções psicoeducativas, elas facilitam com que os pacientes entendam da linguagem técnico-científica profissional aquilo que lhes diz respeito e cabe ao profissional transmitir esse conhecimento de uma forma que os pacientes compreendam e utilizem aquela informação a seu favor, de seus familiares, de seus ambientes. Então, registrar dúvidas pessoais de terceiros e familiares. Muitas e muitas vezes o paciente tem dúvidas que sente-se constrangido de esclarecer com os seus profissionais que assistem e também alguns parentes fazem perguntas variadas, desde por que toma o medicamento X ao invés do Y, desde que por que não trata na igreja e abandona o tratamento medicamentoso. Então, os profissionais no ambiente de psicoeducação estarem abertos, além de dar explicações, de responderem perguntas, queixas e dúvidas, também isto aumenta muito a adesão dos participantes, que sentem-se valorizados, respeitados e que estão sendo ativos nos seus processos de tratamento, porque podem fazer perguntas e ter respostas. E recusa ao estigma de doente mental e reação ao preconceito. Então, intervenções sociais. Sobre intervenções sociais, nós temos aí reafirmação do valor do trabalho e dos direitos trabalhistas, prevenção de afastamento. Um grande desafio dos nossos colegas assistentes sociais é, junto com a família, junto com os superiores hierárquicos de pacientes psicóticos, terem um plano de ação, tanto para readequação das atividades laborativas em caso de degeneração contínua, como também de possível aposentadoria e, o que eu acho muito importante, colocar as pessoas mais próximas, esclarecidas e conscientes dos sinais indicativos de possível piora para receber tratamento o mais precocemente possível. E, esses pacientes podem ser passíveis de exploração, ou seja, subemprego, trabalho não remunerado, trabalho voluntário sem que tenham consciência do que significa essa proposta. Então, horas extras não remuneradas,
os nossos assistentes sociais podem contribuir muito com esses pacientes nesse sentido de evitar, prevenir que sejam explorados. Visita domiciliar. Nossa, visita domiciliar, nós temos aulas excelentes sobre este item, porque visitas domiciliares permitem fazer com que o paciente, a paciente, tenha um profissional da saúde da equipe no seu lar, que contribua para gerenciamento de medicamento, para adesão de familiares, para esclarecimento de dúvidas que alguns participantes, alguns membros da família relatam, mas que nunca tiveram a oportunidade de tratar ou de ter o esclarecimento de um profissional de saúde. Se o medicamento está sendo adequadamente guardado, sem riscos, por exemplo, para crianças. A coleta de dados psicossociais são muito relevantes, renda familiar, no caso de compra de medicamentos, se tem ou não condição para discutir na equipe com o médico a possibilidade de substituição de um remédio que esteja na rede pública. Enfim, os nossos colegas assistentes sociais, quando fazem visita domiciliar, elevam o patamar do nível profissional de tratamento de um caso para um outro patamar muito maior, melhor, mais respeitoso e mais seguro para pacientes, familiares e os profissionais também. E busca de familiares adoecidos, triagem doméstica. Nossa, isso acontece apenas em alguns países muito desenvolvidos, mas que nós explicamos, recomendamos e pedimos aos nossos alunos. Por quê? O fato de ter um doente mental identificado na família que está em tratamento, isso acende um alerta que os profissionais possam fazer rastreio, ou seja, busca de sintomas em outras pessoas da família que tenham alguma queixa, alguma forma de desajuste, um determinado tipo de sofrimento psíquico, emocional, comportamental. Então, o fato de fazer visita domiciliar, muitas vezes o assistente social verifica, percebe, rastreia outros parentes com algum nível de adoecimento, talvez menos grave, que ainda não está recebendo tratamento e já agenda uma avaliação na forma de pré-consulta, de rastreio neste possível futuro paciente. E se felizmente não constituir adoecimento, excelente também. E verificação de agendamentos e uso da medicação são outras coisas importantes a serem tratadas no visita domiciliar. Intervenções familiares, logicamente que os pacientes com doença mental que apresentam os melhores resultados do tratamento são aqueles que têm a participação ativa de familiares, no antes, no durante, no depois. Desde na busca de medicamentos, até no acompanhamento para que possam participar dos agendamentos com psicólogo, com enfermeiro, que possam ser adequadamente acolhidos para a realização de exames laboratoriais, de imagem. Então, intervenções familiares, elas têm várias indicações. Uma delas, por exemplo, é sobre esclarecimentos para a vida sexual desta pessoa com doença mental. Sobre, inclusive, direitos e possibilidades, preocupação com planejamento familiar, uso anticoncepcional, preservativo. Então, são temas que, apesar de alguns profissionais entenderem que os doentes mentais não devem receber esclarecimento sobre isso, muito pelo contrário, tem inclusive legislação para tal. Os doentes mentais precisam necessariamente receberem instruções e vários seus direitos estão garantidos. Possibilidade de gestação planejada, parto aumenta o risco de regularização. Quando as mulheres estão gestantes e apresentam doenças mentais como esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, dependência química, então a gravidez é uma fase que inspira mais cuidados por dois motivos. Em função das mudanças físicas, psicológicas e também hormonais, pode ter reagudização, ou seja, manifestação nova de sintomas psíquicos graves, algumas vezes até precisando internar, e por outro lado, porque precisa dar garantia de segurança para o feto. Ampliação da rede, discussão do risco de adoecimentos dos descendentes. Como falado mais cedo, pessoas com doença mental têm um risco maior de terem prole com doença mental. Então, essa é uma explicação também que deve fazer parte dos grupos de psicoeducação,
deve fazer parte da visita familiar, que o doente mental tem direito a uma constituição de família, inclusive na lei, mas deve estar alerta que seus filhos têm mais chance de nascerem ou desenvolver adoecimento mental em relação à população geral. Não é uma regra, é um risco, um dos riscos que se tem. Ampliação da rede familiar, motivar e manter contato com diversos familiares. Muitas vezes, em um primeiro atendimento, em uma primeira visita domiciliar, há um familiar, um parente que já se identifica imediatamente como sendo aquele que sempre cuidou, o que sempre teve paciência, o que sempre levou para avaliação, o que sempre entendeu, o que sempre respeitou. Isso é ótimo que tenha um familiar que contribua no tratamento. Mas melhor ainda, e os assistentes sociais fazem isso muito bem, é capturar já mais de um contato que possa, ao mesmo tempo, esse contato, fazer com que, quando aquele que disponibilizou para contribuir viajou, está de férias, teve um problema de saúde, teve algum nível de ruptura com o doente mental, que outras pessoas possam ser acionadas. Então, assistentes sociais devem ter pelo menos 3 contatos de relacionamento de cada um dos pacientes. E por que alguns colegas falam, mas por que na crise não pede o paciente um outro nome? É muito melhor fazer isto com antecedência, porque muitas vezes na reorganização, na piora clínica do paciente, ele fica algumas vezes temporariamente com dificuldade de oferecer informações reais, certas. Divórcio, risco aumentado de crise, suicídio e evasão de tratamento. Então, pacientes com doença mental, logicamente, também podem ter divórcio e, antes do casamento, cabe a nós também a explicação que, geralmente, pessoas com doença mental, especialmente mais grave, estão mais susceptíveis à piora quando têm rupturas afetivas matrimoniais. De intervenções medicamentosas, todas as doenças psicóticas, todos os sintomas psicóticos de doenças não psicóticas, impreterivelmente, precisam ser tratados com medicamentos antipsicóticos. Então, tratamento medicamentoso contínuo é imprescindível. Dificilmente pacientes com doença crônica terão alta do tratamento farmacológico. Real presença de efeitos colaterais. Então, muitas vezes o paciente relata ganho de peso, prejuízo da libido, movimentos alterados, sendo que, em algumas situações, isto é real, e felizmente nós temos possibilidade de substituição medicamentosa, uso de remédios que aliviam ou anulam esses efeitos indesejáveis, mas precisamos, como profissionais da saúde, estarmos alertas que algumas vezes o paciente, para justificar a sua negativa de uso, ele acaba relatando sintomas que não correspondem à realidade. E os remédios, felizmente, podem ser substituídos e não tem férias terapêuticas. Algumas famílias até perguntam, mas durante as férias que vai viajar, daria para interromper o medicamento antipsicótico? Medicamento antipsicótico, não. É de uso contínuo para pessoas com doença mental psicótica grave, como esquizofrenia. E quando tem ganho de peso, boca seca, tontura, dor de cabeça, que é a cefaleia, esses medicamentos podem ser substituídos. Felizmente, nós temos uma grande gama de antipsicóticos no mercado. E contagem dos medicamentos, lógico que pode ser outro profissional, mas geralmente, na minha experiência, quem faz isso muito melhor, gerenciamento de casos de maneira geral, são os enfermeiros, embora tem vários outros profissionais que fazem essa atividade. Então, intervenções legislativas. Isso daqui também, geralmente, é motivo de muitas dúvidas por parte do paciente, de seus familiares, e que um conjunto de informações precisam ser do domínio de todos os profissionais da equipe. Um deles que apresentar um adoecimento mental não necessariamente torna a pessoa incapaz para o trabalho. Apresentar um adoecimento mental, ainda que psicótico, não necessariamente deixa a pessoa incapaz civilmente. Um adoecimento mental não necessariamente deixa a pessoa considerada na justiça criminal como inimputável, semi-imputável, ou seja, com meia culpa ou sem culpa. Portanto, apresentar adoecimento mental é uma possível causa de afastamento do trabalho,
em uma possível causa de perda de alguns direitos ou limitações de direitos cíveis, mas não necessariamente apresentar a doença mental psicótica é igual à aposentadoria. E incapacidade laborativa. Vários pacientes têm possibilidade de reabilitação cognitiva e funcional. Sim, geralmente alguns dos alunos ficam surpresos quando nós falamos no nosso curso de reabilitação psicossocial. Porque geralmente reabilitação está mais ligada à fisioterapia, à ortopedia. Tem sim reabilitação neuropsicológica, reabilitação psicossocial, ou seja, na psiquiatria, a reabilitação, que é a prevenção terciária, que são abordagens diretivas focadas em retomada de atividades psicossociais independentes de doenças mentais, é uma possibilidade sim, e temos aulas maravilhosas sobre esta temática. Incapacidade de discernimento civil, ou seja, todo paciente com doença mental psicótica deve ser interditado? Não. Inclusive, o Código Civil teve uma mudança radical em relação à interdição e que agora os casos interditáveis são muito poucos. E incapacidade de entendimento e determinação criminal. Também, várias vezes, o advogado nos procura, como psiquiatra forense, para contribuir em casos de pessoas que apresentam doença mental psicótica, por exemplo, esquizofrenia, e que tiveram alguma ação, atitude, evento, prática ilegal e que estão sendo processados na justiça criminal. Então, esses casos aqui de justiça criminal apresentaram a doença mental não necessariamente deixa a pessoa incapaz de compreender ou de controlar-se diante das situações possivelmente antijurídicas, ou seja, muitos e muitos pacientes com doença mental, inclusive psicótica, que fazem atitudes criminosas, são condenados e cumprem pena. Não cumprir pena, ser considerado inimputável ou semi-imputável com culpa parcial, é mais exceção do que regra. E a incapacidade social, expressão da opinião, como escrever para o meio de comunicação. Então, nós incentivamos sempre que os nossos profissionais tratem os doentes mentais de forma a que eles possam expressar as suas opiniões em diferentes cenários. Portanto, intervenções administrativas na rede é paciente que trata no CAPS adulto, é paciente, então, que aqui é um momento que depois do professor ministrar a parte teórica, depois do professor destrinchar o caso clínico, abre-se para participações. Então, aqui, este caso clínico que foi discutido por mim na sala dos profissionais que fazem pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais, eu coloquei como tarefa desenvolvermos juntos 6 ações que esses profissionais fariam numa equipe multiprofissional, que não vou contar. Fique curioso, inscreve, matricule no nosso curso e aprenderá isto e muito mais informações valiosas. Então, a nossa pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais, ela acontece presencialmente na Unip Paraíso e em outras unidades. Paraíso é um bairro de São Paulo. E nós temos a honra de dizer que já formamos centenas de profissionais altamente qualificados, competitivos e com grandes conhecimentos, habilidades e atitudes de ação na saúde mental, tanto em nível de prevenção, como também de assistência clínica e reabilitação, com aulas excepcionais que nós ministramos sobre essa temática. Então nós temos esse legado, essa alegria, essa satisfação de falar de um curso tão amadurecido. E tem formação rápida, duração de apenas 1 ano no Paraíso e em algumas unidades de 1 ano e 8 meses. O investimento é justo, ou seja, são valores investidos que totalmente execuíveis, oportunidade de network multiprofissional. Quando você está numa formação de pós-graduação que tem vários profissionais ao mesmo tempo, médico, psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, farmacêutico, educador físico, enfim, vários, nutricionista, estando em um ambiente multiprofissional, há muito mais possibilidades de realocação profissional, estabelecimento de novos vínculos profissionais, indicações,
alerta para datas de processos seletivos, indicação para entrevista de emprego, lembrança de concurso público e algumas vezes até casamento. Muito legal. Já teve vários casos de alunos nossos que casaram-se depois de terem se conhecido na pós-graduação. E disponibilidade de esclarecimento permanentes pela coordenação. Nós da coordenação, entusiasmados que estamos com este e com outros cursos, estamos à sua inteira disposição em vários contatos para tirar todas as suas dúvidas. Então, essa é uma pós-graduação para você que é profissional, que deseja atuar em uma área de conhecimento instigante, moderna, com amplo mercado de trabalho, em vários ambientes. CAPS, NAPS, consultório de rua, consultório na rua, comunidade terapêutica, hospital psiquiátrico, clínica de saúde mental, centros de reabilitação, serviços de triagem, consultórios particulares, equipes de consultoria. Nossa, saúde mental traz uma ampla gama de possibilidades de trabalho, além do que nós ministramos uma pós-graduação também focada em discutir questões de concursos, incentivo para que estudem muito e participem de entrevistas de empregos, processos seletivos, concursos públicos de maneira altamente competitiva. Ou seja, incentivamos muitos dos nossos alunos que vão para as provas e ganhem a vaga. Conquistem a vaga. Então, para profissionais que estão inseguros, incomodados e satisfeitos, esta é uma grande oportunidade de formação para ficar mais competitivo e atuando numa área maravilhosa, que eu já faço há anos, mais de uma década. E curso de investimento justo, professores do mercado e conhecimentos práticos. Quando nós falamos de professores do mercado, o que eu quero dizer com isso? Um grande orgulho que nós temos é de que os nossos professores, além de atuarem como docentes, ministrando aula, escrevendo artigos para revistas científicas, participando de livros, organizando livros, enfim, os nossos professores, eles além da atuação científica e docente, atuam diretamente no mercado de trabalho. Então, são psicólogos que estão no CAPS, são médicos que estão no hospital psiquiátrico, são terapeutas ocupacionais que fazem reabilitação em seus consultórios, são enfermeiros que gerenciam equipes multiprofissionais em diferentes ambientes, enfim, e várias outras experiências. Nós temos, então, professores que orgulho dos nossos mestres. Além disso, conhecimentos práticos. A nossa pós-graduação, ela traz os conhecimentos que estão espalhados na internet, nos livros, nos artigos científicos, de modo organizado e que facilita o aprendizado de maneira rápida, que, além da teoria, discute-se vários casos clínicos para o exercício de como atuar lá no mercado de trabalho. E, ao final de cada grupo de aulas, os nossos professores têm um compromisso conosco, da coordenação, que os conhecimentos serão passados e discutidos de modo que, ao final de cada bloco de aulas, os alunos já tenham condições, já se apoderaram de informações que possam aplicar diretamente lá no mercado de trabalho. E está aqui o link, está aqui tanto na tela, como também aqui abaixo do seu vídeo, o link que dá acesso direto ao portal da Unip, aonde tem todas as informações. Então, acesse já o link, ou este que está na tela, ou este aqui abaixo do seu vídeo, e tenham acesso direto ao portal da Unip para todas as informações administrativas, pedagógicas, financeiras. Por falar em financeiras, você que é ex-aluno da Unip, ex-aluna da Unip, ou concluinte de um curso de graduação na Unip, ou trabalha em uma empresa conveniada, ótimo, ótimo, porque você já tem acesso a uma política imediata de descontos. E se você não teve essas três oportunidades, ex-aluno, aluno concluinte e funcionário de empresa conveniada, há uma outra oportunidade, que é a Unip tem uma política própria de financiamento. Mesmo curso com duração de 12 meses, podem ser pagos em até 18 parcelas. Cursos com duração de 18 meses podem ser pagos em até 24 parcelas. Portanto, dessa maneira, enfatizo que a nossa pós-graduação é muito viável de ser realizada. Nós da equipe estamos muito
muito entusiasmados com este curso. E dessa maneira, coloco o meu contato direto no lobo@vidamental.com.br e também pelo celular 11 99622 8835. Fiquem à vontade para fazerem contato direto comigo como coordenador. Na nossa equipe também, nós estaremos muito alegres em receber sua ligação, seu e-mail em cursos@vidamental.com.br e no 011 999 01 6189. Quer contactar direto ao NIP? Ótimo! Há uma equipe enorme e muito competente para tirar todas as suas dúvidas. Por favor, entre em contato no 11 2166 1066, se você mora na Grande São Paulo, e de todo o Brasil no 0800 010 9000. Ou seja, nós estamos aí colocando todas as formas de facilitar o seu acesso à nossa pós-graduação. Mais uma vez, eu enfatizo também que eu posso atendê-los por WhatsApp. E assim, fica o compromisso. Faça já agora, acesse o link abaixo do seu vídeo, clique, acesse o portal do NIP, faça já a sua inscrição e matrícula e vamos fazer uma pós-graduação maravilhosa em saúde mental para equipes multiprofissionais e assim conquistarmos um novo status profissional de satisfação pessoal em um nível de performance muito mais além.